Oi, meus amores, como vocês estão? Eu quase voltei com o nosso antigo formato vertical, mais o filtro de viadinho para fazer esse vídeo. Aí eu lembrei dessa proposta que eu tinha feito de gravar só o áudio, que realmente é muito mais prático agora mesmo. Eu tô com o cabelo molhado, eu com o cabelo molhado pareço um pinto, e mesmo assim eu consigo gravar. Se eu fosse gravar na vertical, provavelmente eu estaria me arrumando ou algo assim. Quando o foco desse vídeo em si é o que eu estou dizendo e não algo que eu esteja mostrando, né? Ainda que ter a minha imagem seja um bom distrativo, aqui a gente pode focar no que interessa e vocês também podem ouvir o vídeo fazendo outras coisas, que é uma modalidade de ouvir vídeos, né, que eu usava muito. Hoje em dia eu não tô acostumada mais a consumir conteúdo, mas antigamente eu ouvia tomando banho, limpando a casa ou fazendo outras coisas. Bom, o que me inspirou a fazer esse vídeo foi um pensamento de banho e eu vou tentar reproduzir aqui a linha de raciocínio, né, a sucessão de pensamentos que me levaram ao tema central desse vídeo. O meu namorado parece ter tomado um choque ao entrar no mês de junho, então ele tem falado bastante sobre as tuas metas para o ano, como estão? E as metas para o segundo semestre, todas aquelas coisas. E eu tô, tipo, perdidaça, né? Eu tinha feito um planejamento para esse ano que, nossa, eu estava, assim, animadona com o meu planejamento. Porque eu achei que foi muito legal fazer ele, foram muitos legais. Foi muito legal os momentos em que eu pensei sobre esse planejamento. Só que uma mudança na minha vida mudou todo o resto, que foi conhecer meu namorado, né? Então, ao mesmo tempo em que. Em questão de recursos, eu tô mais perto dos meus objetivos, essa questão da organização, né, me fez perder completamente o caminho direcionado, né. Então, por exemplo, eu estava fazendo vídeos diários para o canal Áudios para Dormir, agora eu tenho microfone para gravar esses vídeos, só que eu não faço mais vídeos para aquele canal. Isso porque o mesmo fato que me permitiu ter este microfone é o fato que me permite fazer vlogs que eu tinha deixado de escanteio, já que não era o melhor que eu podia fazer no momento e agora eu posso fazer. Só que no momento em que eu posso fazer os vlogs que eu queria, mas ao mesmo tempo, tipo, eu iniciei outros projetos, como por exemplo esse canal, Vedan, também tenho áudios para dormir. Enfim, tem tanta coisa, são tantas as possibilidades de coisas pra fazer que eu acabo fazendo nada. Não, tipo, totalmente nada, porque eu tô sempre fazendo alguma coisa, só que é tipo um tiro pra cada lado, sabe? Uma hora eu tô dedicando energia pro Instagram, e daqui a pouco eu gravo um TikTok, daqui a pouco eu volto pro YouTube, e aí tem 3 canais no YouTube pra me dispersar ainda mais energia. E no meu banho, eu estava pensando sobre o meu retorno de Saturno. Pra quem não sabe, todos os planetas, eles têm um tempo em que eles voltam ao mesmo ponto. Então, por exemplo, se tu olhar Vênus girando assim ao redor do mapa astrológico, ela vai levar mais ou menos um ano para dar uma volta ali em torno da Terra, já que o mapa astral ele coloca a Terra no centro. Mercúrio, por exemplo, não vai ser muito diferente. Agora, Saturno, para ele voltar no mesmo ponto que ele estava no dia que tu nasceu, leva aproximadamente 30 anos, uns 28 anos por aí. E esse é um período de grande transformação na vida das pessoas, né? E por muito tempo eu tive muito. Eu não vou dizer que é medo do meu Saturno, porque é uma coisa que eu gosto. Ainda que, né, traga seus desafios. Mas eu tenho um Saturno na casa um que traz características, né, pra minha personalidade, digamos assim, que eu acho características, eu considero que são características interessantes. Porém, o que acontece? Eu tenho esse Saturno em touro, que já é um signo lento, né, e ele tá retrógrado. Na minha casa um ele tá na minha casa um, né, na minha casa um eu também tenho Júpiter retrógrado conjunto no ascendente. Então, isso traz algumas informações sobre o que vai ser desse canal, por exemplo. Não desse canal especificamente, mas de toda essa minha trajetória, não só na internet, mas de trabalho e tudo mais. É um posicionamento que pode sugerir alguns atrasos referentes ao sucesso que eu busco. E isso eu falo com base no sucesso que eu busco, né? Porque cada um vai querer seguir um caminho, e o meu caminho exige um equilíbrio dessa casa um que ela é tão atrapalhadinha, né? Porque eu só tenho um planeta retrógrado na casa um. Ainda que eu tenha um signo bom ali na cúspide, toda aquela coisa, no ascendente, no caso, né? É uma casa ali que tem os meus desafios estão concentrados ali, né, porque eu não tenho mais nenhum outro planeta retrógrado. Tem aspectos tensos, tem outras coisas pra resolver em outros setores do mapa, mas a casa um ela tem relação direta com tudo que eu sinto, também tem muito uma relação direta com esse meu desejo de entrar, tipo, ter tipo, trabalhar com internet, pronto. E o que que acontece? Estudando astrologia, eu fui entendendo que era bem possível que tudo isso fosse demorar um pouco para se desenrolar, que eu fosse ter dificuldades, que até ali o retorno de Saturno, né, provavelmente seria um caminho mais árduo, ali acontecer uma transformação e depois a coisa ia deslanchar. Só que eu sempre lutei muito contra tudo isso, muito. Porque quem é que quer saber, quem é que quer ouvir, né?
que a pessoa vai conseguir realizar o que ela quer realizar. Gente, eu queria ter feito canal quando eu tinha 10 anos. Eu fiz o meu primeiro blog com 8, né? Com 10, eu já gostava, assim, do YouTube. Pra não dizer com 10, com 11 anos eu queria ter um canal no YouTube, que era a época que eu acompanhava as blogueiras, que eu participava de sorteios, inclusive já ganhei. E também foi a época que eu fiz os meus primeiros vídeos aqui pro YouTube. A minha mãe não me deixava fazer vídeo pra internet, então eu fiz um vídeo com máscara, cachecol, toda fantasiada. Só que sempre teve aquela questão dos vários bloqueios, né? Dos obstáculos no caminho. Então, ai, não tenho uma câmera, ai, porque eu não tenho um quarto bonito, porque eu não tenho maquiagem, porque eu queria fazer vídeo de maquiagem de início, né? Não tenho maquiagem. Depois tem aquela questão da insegurança, a vergonha e tudo aquilo que vem com a adolescência. E esses meus desafios de casa um, digamos assim, eles foram muito pesados, né? No nível que eu não conseguia mais me reconhecer. Então, com 18 anos, o que mais me impedia de gravar vídeo já não era falta de uma câmera, porque a gente já tinha celular, né? Já não era falta de maquiagem, porque alguma coisa pra começar eu tinha. Só que eu não me reconhecia em mim, eu não me reconhecia no meu corpo. Sabe, eu tinha questões de identidade que estavam, assim, completamente. Nossa, lembrando, eu estava no auge daqueles meus transtornos mentais, né? Então foram várias internações psiquiátricas. Esse foi o nível de desafio. Não vou dizer que esse Saturno me proporcionou, mas que tem muito a ver com o que esse Saturno representa. E eu tinha um desespero tão grande dentro de mim, dentro do meu coração, das coisas se transformarem rápido, porque eu não aguentava mais viver. A minha vida era basicamente tentar não morrer, sabe? Tipo, tentar ficar dissociada o máximo de tempo possível pra eu não fazer nada contra mim mesma. Ou contra os outros, né? Porque eu tinha essa questão de, enfim, ou muito pra fora ou muito pra dentro. No xamanismo eles falam sobre alma fragmentada, né? E eu acho que isso descreve um pouco, descreve bem, assim, a impressão que eu tenho sobre mim mesma naquela época. Eu estava completamente fragmentada. Eu estava muito machucada, eu estava com muitas coisas ruins dentro de mim, né? Então, todo o meu sistema de crenças, tudo foi formado de um jeito muito errado, porque essas doenças, elas me atacaram numa fase que é muito importante da vida, né? Eu ainda não estava com o meu cérebro desenvolvido ali, então, tu- assim, afetou muitos aspectos da minha vida mesmo. Mas graças a Deus a gente consegue reconstruir as coisas, né? E depois desse meu despertar espiritual, que também foi mais ou menos a minha cura ali que eu digo, eu fui me reconstruindo novamente. Então eu tive que tirar todos aqueles bloqueios, todas aquelas amarras, eu tive que derrubar tudo aquilo que eu era. Então, primeiro foi um processo de destruição e depois de reconstrução de tudo que eu tinha como identidade, sabe? Eu tive que me destruir pra descobrir quem eu era e sabendo quem eu era, tipo, conseguir reconstruir essas minhas camadas externas. E novamente foi muito desafiador, porque não é assim, tipo, tive despertar espiritual, então minha vida virou um mar de rosas. Naquele momento eu estava consciente de certos desafios, eu tinha uma orientação melhor de como lidar com certas coisas da vida, né? Eu tinha uma régua do que era certo, digamos assim, e eu tinha um nível muito grande de autoconsciência já, né? E dentro de todo esse processo, é lógico que eu não me sentia segura de criar um canal. Talvez pra mim isso não tivesse tão claro, mas eu não tivesse tão claro assim como está hoje, mas na época eu entendi, eu estava passando por um processo de transformação, eu precisava esperar aquela transformação acabar de acontecer. Então, na época, a forma que eu absorvia isso, e eu falei um pouco em outros vídeos, né? Não lembro se são vídeos postados ou não, mas a forma com que eu absorvia isso podia ser da forma que eu conseguia absorver na época, porém, hoje, né, que eu já andei muito do caminho que eu não tinha andado ainda e que eu consigo enxergar coisas que eu ainda não tinha conseguido enxergar, eu posso resumir tudo isso que aconteceu com eu estava passando por uma transformação e eu tinha um tempo ali que tipo, eu precisava transformar uma parcela de coisas antes de conseguir me expor. Só que um equívoco que eu tive foi de que no momento em que eu começasse isso, tipo, entre aspas, assim, estaria pronta pra começar. É lógico que a gente nunca tá pronto, mas existem níveis de prontidão, digamos assim. E desde que eu criei esse canal, eu tenho percebido como tudo isso aqui que eu tenho feito, principalmente nesse canal, né, que é onde eu mais criei coisas, é muito fortemente um treino. Porque eu sou uma pessoa muito espontânea num nível de ingenuidade, digamos assim. Então, esses dias eu tava falando com meu namorado, né, sobre como a gente fica mais político quando a gente fica adulto. E isso é treino, são experiências que te mostram que nem sempre tu vai falar o que tá passando na tua cabeça. Não são todas as pessoas que tu vai poder compartilhar certas coisas. Quando tu vai ficar adulto, tu vai selecionando o que tu fala, pra quem tu fala. E isso foi algo que eu meio que não treinei, porque pensa que assim, primeiro,
questão de doença, né. Até os meus 19 anos eu era completamente lelé da cuca, então eu não tinha muitos filtros que já era pra eu ter. Segundo, eu não tive muitas experiências, né, que outras pessoas tiveram, por exemplo, ir pra escola. Então eu tive muito menos contato com pessoas da minha idade do que outras pessoas da minha idade. Eu tive pouco contato na minha vida com pessoas que eram como eu. E depois desse processo espiritual, eu me percebi de uma forma muito mais introvertida. Eu acho que eu tive um equívoco, assim, eu tive uma fase na minha vida de bastante extroversão, e eu usei ela como regra para todo o resto da minha adolescência e início da minha vida adulta. E depois eu percebi que isso era quase que eu alimentando uma fantasia, eu achando que eu ainda era uma pessoa que eu não era mais, sabe. Mas já sendo introvertida ou não, lembrando sempre que a gente oscila, ainda mais eu que, né, tenho essa questão da bipolaridade, o ponto é que eu tive muito pouco contato com gente. E eu tô treinando essa questão, tipo, eu tô treinando a minha personalidade, digamos assim, eu tô descobrindo a forma que eu comunico, o que falar e tudo mais, fazendo isso para um público, entre aspas. Então pode não ter muita gente no canal, mas as pessoas que estão aqui são desconhecidas. Eu falo majoritariamente com pessoas desconhecidas na internet. E por mais que eu tenha vídeo que quase não pegue visualização, a cabeça da gente é sempre se comunicando para um coletivo, sabe? Não para uma pessoa, sei lá, que nem um amigo. E isso tem o seu grau de dificuldade, mas eu dispersei pra caramba aqui. Deixa eu voltar ao ponto central da conversa. Uma coisa que eu percebi, assim, que eu sinto muito fortemente hoje é que, primeiro, eu tive sorte de não ter começado a me expor na internet antes, né? Tipo, se eu tivesse me exposto quando eu era adolescente, eu teria feito muita merda. Eu não gosto nem de pensar no que teria sido se as coisas fossem do jeito que eu queria que elas fossem. Então, eu fico muito feliz de ter passado por todas as transformações que eu passei antes de vir aqui botar minha cara a tapa. E hoje eu me sinto mais feliz ainda e mais confortável com essa ideia de talvez os frutos que eu espero colher, né? Eu só colhi aos 30 anos, por exemplo. Um tempo atrás eu achava que aos 30 anos eu já ia estar morta, e hoje eu tenho muito essa sensação de tipo: "Meu, a vida tá só começando", sabe. Porque as pessoas que admiro hoje em dia, são pessoas muito mais velhas, são pessoas que fizeram sucesso muito mais velhas. E eu olho as pessoas que eu consumia antes e que fizeram sucesso muito novinhas, e elas parecem tão perdidas e elas assim, não querendo julgar, tipo: "Ah, a pessoa tá perdida", mas elas trilharam um caminho que eu agradeço por não ter trilhado. Não dizendo que elas, né, fizeram escolhas ruins ou que se tornaram pessoas ruins, nada disso, elas contribuem com o mundo da forma que podem, mas eu penso muito assim, ainda bem que eu descobri novas referências antes de me tornar uma pessoa como as minhas referências, sabe. E voltando aos pensamentos de banho, né, eu estava pensando, na verdade, que ter essa crença, assim, que tá lá profundamente, não é uma coisa que eu penso frequentemente a respeito, mas tem aquela crença que tá ali profundamente sobre esse sentimento de alívio, assim, de nossa, tipo, ainda bem que o meu caminho talvez envolva atingir um certo sucesso, digamos assim, mais tarde. Talvez essa crença ela esteja me fazendo não me sabotar, mas talvez eu esteja muito confortável, é isso que eu quero dizer. Só que pensando nisso, a minha cabeça fez ali um drible e seguiu outro caminho, né, que foi esse estado de admiração por aquele passado em que eu tinha muita ansiedade de pensar nas coisas demorarem mais de uma semana para se realizar, versus agora que eu estava pensando sobre talvez, tipo, sobre eu estar extremamente confortável de talvez as coisas acontecerem quando eu ficar mais velha, sabe. E hoje em dia eu tenho uma não vou dizer, tipo, admiração, é um pouco de admiração também, mas eu tenho vontade de ser velha. E é aqui que, nossa, o coração do vídeo começa, aos 13 minutos. Eu acho que existem muitos aspectos sociais que contribuem pra gente achar que velhice é tipo uma merda, tá ligado? Primeiro é um aspecto físico e biológico, né? Tipo, tu tem o teu corpo, sei lá, quando tu é adolescente, tu não sente nada de dor. Aí aos 20 anos tu começa a sentir dor, mas tipo, 20 anos é, sei lá, o auge dos atletas, sabe? Aí tu começa a sentir dor e teu corpo ele vai começando a se deteriorar, digamos assim. A tua pele já não é mais a mesma, tipo, vários outros aspectos também não. E aí um segundo ponto que contribui pra gente não querer envelhecer, tem muito a ver, eu acredito, né, que com os conteúdos que a gente consome. Então, tipo, muitas vezes filmes, novelas, séries, coisas desse tipo, incentivam a gente a ficar, nossa, ter 20 anos é tudo, sabe? É tipo o auge da nossa vida. Outro aspecto é que dos 20 aos 30 é um período de construção, né? Então, a maioria das pessoas, tipo, ah, beleza, aqui eu tenho start da minha carreira e eu tenho um período assim de crescimento e de construção até os 30. Aos 30 as coisas estabilizam para as pessoas cuidarem de família e outros aspectos assim. Aí tem um ponto que afeta mais nós mulheres, né? Que tem a ver com essa questão da beleza, né? Então, tipo, a mulher mais novinha, tipo, sempre houve assim que, ai,
tudo de bom ser novinha e, ai, porque os 20 o auge e não sei o que, ai, porque uma garota de 20 anos, tipo, tem essa coisa assim de, ai, porque a mulher de 20 anos vai seduzir muito mais que, nossa, hoje em dia eu discordo totalmente. Enfim, muitas são as coisas que contribuem para que a gente pense que, sei lá, os 20 anos é o ápice da vida e dali pra frente é tipo, sei lá, não é como se as coisas acabassem, mas é tipo uma parte da vida que é chata, sabe? E eu converso muito com meu namorado que não é bem assim, né? Eu tinha uma amiga que ela tinha uns 40 e poucos anos e ela dizia assim que, tipo, ela sente que a vida começou aos 30. Que pra ela foi, tipo, muito incrível fazer 30. Ela disse que os 40 também era uma época, assim, muito legal, muito marcante, de muitas libertações, mas que os 30 dela foram realmente incríveis e, tipo, ela também tinha esse pensamento de, ai, nossa, a vida acaba, sabe? Falar com pessoas reais e ouvir pessoas mais velhas, né? Porque, que nem eu falei, hoje em dia eu consumo muito conteúdo de gente que é bem mais velha que eu. E ouvir essas pessoas falando me fez perceber que, na verdade, esses 20 anos são superestimados, né? Porque quando tu é adolescente, beleza é uma coisa que importa muito, importa mais do que deveria. Tu tem uma impressão de que a beleza ela tem uma relevância que é muito maior do que ela realmente é. E aqui eu não vou ser, tipo, hipócrita, sabe? A beleza é sim importante, tipo, uma pessoa bonita, ela vai ter muito mais oportunidades do que uma pessoa feia, simplesmente por ser bonita. Então se arrumem, cuidem da aparência, cuidem da roupa de vocês. Cuidar da lateria é importante, gente, não adianta. Agora, o ponto é que só na cabecinha do adolescente, uma pessoa, ela vai ficar menos bonita quando ela ficar mais velha. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu sempre dizia assim, eu não sei analisar a beleza de velho. Tipo, pra mim a pessoa é velha e, tipo, sei lá, só é velha, sabe? Só que assim, gente, tipo, o universo adolescente, quando sai da adolescência, né, tu vê que é uma bolhazinha ali que, nossa, é um monte de retardado que, tipo, as coisas dele só fazem sentido pra ele, sabe? E o que eu falo com meu namorado bastante é que os 20 anos é muito esse período de botar a mão na massa. Então, tipo, não, assim, muitas vezes, né, em muitas vidas, não é um período divertido, um período de desfrutar. É um período de, tipo, construir. Então, tu tá lá na correria de construir o que vai ser, tipo, o alicerce da tua vida, sabe? A tua família te dá uma base, te dá uma estrutura. A família é o que faz com que uns saiam na frente de outros na maratona da vida. Mas a tua história e o teu legado tu começa a construir aos 20 anos e, tipo, tu é muito novinho. Então, com 20 anos, a gente não tem noção de muitas coisas. A gente não tem, muitas vezes, a maturidade, que nem, tipo, eu com 24 anos, né? Eu olho e penso, não tinha maturidade quando era adolescente. Mas quando eu tiver 30 anos, eu vou pensar a mesma coisa sobre hoje em dia. Eu vou estar pensando que hoje eu estou tendo que tomar decisões que eu era muito novinha para conseguir tomar com sabedoria. E essa é outra coisa, gente. Tipo, aos 20 anos a gente meio que tá começando a usar o que o nosso corpo, né? Tipo, o cérebro parou ali de crescer, de se desenvolver, agora a gente tá usando aquilo ali que virou nosso cérebro para fazer alguma coisa, lembrando que o cérebro tem uma plasticidade incrível, então a gente sempre consegue ir aprimorando, né? Mas o grande ponto é que a gente ainda é muito cabaço com 20 anos, gente, muito cabaço. Então tem muita gente assim que eu vejo que tá bem dentro dessa, eu vou colocar aqui Matrix, de tipo todas essas construções, né, todos esses aspectos que vão influenciando e a pessoa tá dando aquela pressão de achar que ela tem que ser tudo com 20 anos, sendo que, meu, calma, tipo, tem a vida inteira pela frente. E hoje eu vejo muito isso, assim. Eu queria realizar todos os meus projetos aos 20 anos. E hoje eu fico dividindo, tipo, tal coisa eu quero fazer com uns 40, com uns 50 eu quero estar fazendo tal coisa, com 30 eu quero fazer outra coisa. Então, tipo, tem várias coisas que eu quero fazer que hoje eu consigo enxergar assim, ao longo da vida. Eu não quero fazer tudo pra amanhã. Eu quero fazer ao longo da minha vida, porque a vida, ela é um grande projeto, ela é um projeto de longo prazo. Ou melhor, a vida é onde tu organiza todos os teus projetos, né? Então, tipo, meu, tem tempo de sobra pra muita coisa acontecer ainda. Com 20 anos, tipo, foi um quarto da coisa, sabe? E olhe lá, talvez um quarto seja os 25, considerando a nossa geração, né? Então, se tem alguém nesse vídeo que tem medo de envelhecer ou qualquer coisa assim, eu tenho um conselho pra vocês. O primeiro conselho de todos é: tu tá com uma visão que ela tá muito, é como se estivesse num zoom muito alto, sabe? Quando tu tá vendo bem detalhe assim, tu tem que dar alguns passos pra trás pra ver a coisa de forma mais ampla. E é lógico que isso é uma metáfora, mas comecem a ver a vida real, comecem tipo, buscar coisas que estão fora da bolha de vocês. Seja conteúdo, sejam pessoas que não são o tipo de pessoas que vocês costumam conversar. Conversem com vó, conversem com vizinho, conversem com a família de vocês, conversem com outras referências, professor, sei lá, não sei se as pessoas têm uma relação assim com o professor, mas enfim. Conversem com pessoas que estão na frente nessa jornada vida. Eu acho que o mais importante daqui é principalmente focar na realidade, sabe? No IRL. Porque quando a gente olha casos de sucesso, quando a gente olha as pessoas da internet e tal, a gente tá vendo pessoas que são muita exceção. E aí, quando tu sai desse mundo e tu vai pra vida real, tu encontra, sei lá, um parente que aos 40 anos decidiu aprender a ler. Tu encontra um parente que
sei lá, tinha uma puta carreira de um lado e largou aquela profissão e fez uma transição de carreira, tipo, talvez aos 40, 30 e tantos, e tu encontra diversos relatos de como a vida, ela é maleável, sabe? Tu faz o que tu quiser da tua vida. E é lógico que tem coisas que vão, digamos que, tirando, assim, a tua liberdade de ir se adaptando. Como, por exemplo, se tu tem filhos, não é que tu não possa mudar, ou que tu tenha menos capacidade de mudar, mas tu vai ter mais responsabilidades, né? E com essas responsabilidades, tu vai ter que tomar mais cuidados. Mas ainda que se tome esses cuidados, tipo, existem muitas coisas que podem ser feitas. E a gente tem, assim, várias oportunidades pra errar, pra acertar, pra recomeçar. Tem coisas que, sinceramente, aos 20 anos a gente não vai estar vivendo o melhor disso. Então eu, por exemplo, eu gostaria, né? Eu tenho vontade de trazer conteúdo de valor para o mundo, no sentido de, tipo assim, eu quero ser uma pessoa que dá palestras, eu quero ser uma pessoa que escreve livros, eu quero ser uma pessoa que ajuda a vida de outras pessoas através de pensamento, filosofia. A minha bio do TikTok eu escrevi zoando, tá lá, artista, pensadora e sacerdotisa. Tem toda uma brincadeira por trás, mas no fundo, eu realmente busco isso, sabe? Eu sinto que eu tenho esse compromisso, tanto com a arte quanto com o pensamento, digamos assim, e com essa questão espiritual, né? Então são coisas que eu me comprometo na minha vida. E eu quero ser uma representante de tudo isso. Agora, onde eu estou em relação a cada uma dessas coisas? Muito no início, gente, muito no início. Porque pensa num filósofo, né? O filósofo é aquele que ama a sabedoria. Meu, o que que a gente tem de sabedoria aos 20 anos? O suficiente pra seguir em frente, mas tu, tipo, a sabedoria é um negócio que quanto mais o tempo passa, dependendo de como tu viver a tua vida, né? Em teoria, mais sábio tu vai se tornar. E aqui tem outro aspecto que eu queria trazer nesse vídeo, né? Que além de tudo isso que eu falei de cultura e tudo mais, que nos faz admirar muito a juventude, eu sinto que as pessoas elas não têm sido preparadas para serem velhas, no sentido de o velho, né, ele é um antigo arquétipo de sabedoria. Então, o ideal seria que a gente pudesse sentar com pessoas mais velhas e pedir conselhos, pedir orientação. Só que o que a gente vê é que as pessoas mais velhas, elas estão completamente lelé da cuca. Eu, inclusive, estava conversando sobre isso com meu padrasto ano passado, que, tipo assim, quando ele era mais novo, ele sentava com o vô dele para pedir conselho, para pedir ajuda pra tomar decisões. Então, o vô dele, pra ele, era uma figura de sabedoria. Só que os velhinhos agora, parece que eles não se atualizam, parece que eles ficam mais bitoladinhos, sabe? E cria-se dois universos completamente diferentes. Então, enquanto meu padrasto sentava lá com o vô dele pra pedir conselhos, eu não tenho um vô, né, próximo e tal, mas eu tenho um vodrasto, e ele é tipo o cara dos negócios, assim, ele construiu coisas incríveis ao longo da vida. Só que eu já vi ele falando de negócios e, tipo, as coisas, assim, que ele conhece, não é como se eu não tivesse nada pra aprender com ele. É mais difícil agora porque ele tá com Alzheimer, né? Mas é uma coisa que funciona muito naquele mundinho dele. Parece que. Assim, não que, tipo, pessoas idosas têm que ser, nossa, super abertas, antenadas e atualizadas, né? Mas é como se as pessoas idosas, elas não tivessem muito comprometidas com a sabedoria. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma coisa que eu sempre fico pensando em ensinamentos que eu quero passar, transmitir para os meus filhos, ensinamentos que eu quero transmitir para os meus netos. Eu fico me imaginando, eu fico pensando em como eu posso ser uma avó que, tipo, os meus netos queiram ir na minha casa e aprendam alguma coisa comigo e gostem de estar lá. Eu quero chegar nesse ponto no futuro e eu acho que a nossa sociedade, né, ela funciona de uma maneira que não faz com que as pessoas elas estejam seguindo esse caminho, que elas pensem nisso, tipo, a maioria das pessoas vive um dia de cada vez, né? E não pensa muito assim a longo prazo. Então, nossa, isso tá tão distante, é tão idealismo da minha parte, né? Mas eu genuinamente acredito que, ainda que tem essa questão, né, tipo, ser idoso traga um pouco de, ser um pouco antiquado e tal. Se tu foca no melhor que tu tem pra oferecer, tu ainda assim pode somar na vida das pessoas ao teu redor, sabe? E eu sei que são raras as pessoas que pensam assim, que têm isso como objetivo e provavelmente por isso que também são raros os idosos que trazem esse quê de sabedoria. Mas se a gente pensar assim, a gente pode ser esse tipo de idoso que é referência. E esses idosos, eles devem existir, sabe? Então, tipo, eu tenho. A minha maior referência, a minha maior inspiração, a pessoa que eu olho e eu penso, meu, eu quero ser que nem ela, é uma senhorinha. E eu espero que quando eu for uma senhorinha, as pessoas elas tenham uma admiração por mim que nem eu tenho por ela. E eu sei que ela não é a única, por exemplo, tipo, é óbvio que não é a única, né? Mas a minha mãe, na faculdade, ela tinha umas professoras que eram, tipo, muito vovós, mas muito vovós.
Só que elas eram, tipo, muito show, sabe? Além de ser extremamente crânio, de ter muitas experiências, de terem estudado pra caramba e terem feito várias viagens, elas tinham essa coisa assim, não eram pessoas antiquadas, ainda que elas tivessem um jeitinho assim de velhinha que outras colegas da faculdade da minha mãe não admirassem, né? Então tinha essa coisa da velhinha, mas ao mesmo tempo elas tinham algo incrível a oferecer. E eu acho que a gente tem que buscar essas pessoas, a gente tem que encontrar elas, a gente tem que admirar essas pessoas. Porque se tu não tem nenhum velhinho pra te admirar, tu vai achar que a juventude é tudo. E tu vai ter essa ansiedade de tipo, meu, tudo eu tenho que viver enquanto eu tenho 20 anos. E a vida não é assim. Eu acho que a maior parte dos problemas assim que eu vejo, principalmente de pessoas cronicamente online, é por falta de contato com a vida real, sabe? Pessoas de verdade, pessoas de carne e osso, pessoas que tu convive, conversar. Eu vou ser sincera, eu já fui de conversar mais, assim, com pessoa, tipo, sei lá, na fila da padaria, tá ligado? Eu já fui mais aberta pra essas coisas, hoje em dia não sou muito, mas eu morava num prédio que eu ouvia as vizinhas conversando. E eu não ouvia intencionalmente, eu não queria ouvir elas conversando, mas sem querer eu ouvia. E eu aprendia muito ouvindo elas conversando. E às vezes isso se aplica, sei lá, tu tem uma reunião em família. Ai, não vou ir porque é chato. Meu, vai e ouve o que aquelas pessoas estão falando. Ai, mas é chato. Ouve o que é chato, sabe? Ouve um pouquinho do que tu não gosta. A gente tá com o que a gente gosta muito acessível, né? E tem aquela questão das bolhas e tal, mas não custa fazer esse esforço também de olhar um pouquinho fora da tua realidade, porque a tua realidade ela tem doenças que se tu sair delas, tu vai encontrar cura, sabe? Então, sei lá, tu tem uma bolha em que todo mundo é inseguro e de repente tu sai da tua bolha e tu vai encontrar a segurança que tu não conhecia, porque tu só conhecia o que era insegurança. E por fim, outra coisa que é importante, assim, de vocês pensarem que velho vocês querem ser. Ah, não vem com essas respostas de, isso para estar morto, que não sei o que, não sei o que lá. Gente, isso é muito bobo, tá? Então pensa assim, ó, que vovô que eu quero ser. E tracem essa linha, porque vocês vão entender o que que vocês querem fazer em várias fases da vida, porque em diferentes épocas da vida a gente vai ter diferentes vibes. E isso foi uma coisa que a astrologia me ensinou. A gente tem esses vários retornos de vários planetas, né? Então, tem várias coisas, tem vários momentos na nossa vida que são mais propícios para tarará. Uma coisa que acontece muito, e, tipo, que se fala muito, né, fora do meio astrológico, é os 40 anos. Todo mundo fala, é crise de meia-idade. Eu vejo claramente na vida real como os 40 anos são libertadores. Grande parte das pessoas que eu vi fazendo essa transição dos 30 para os 40 passaram por uma libertação de, tipo, a pessoa tinha amarras sociais ali, puf, agora eu vou ser quem eu sempre quis ser, agora eu vou fazer o que eu sempre quis fazer, sabe? Tem pessoas que têm um momento meio catártico, meu padrasto passou por essa fase catártica, mas depois de passar por isso, ele teve uma transformação, ele renasceu, e agora a vida dele tá começando de novo. E aí eu fico, meu, vai ser muito incrível quando eu tiver 40 anos, sabe? Porque eu penso assim, eu tenho tanta dificuldade com essa questão de expressão e de botar pra fora aquilo que vem de dentro e tal. Eu penso, nossa, os 40 anos vai ser, tipo, muito, muito foda. Porque o que mais me aprisiona hoje em dia é naquele ponto ali que mora a libertação. E o retorno de Saturno também, eu, tipo, nossa, não posso esperar pra saber o que vai acontecer depois desse retorno de Saturno, sabe? E tem essa questão, né, de os 20 anos ser uma fase de construir coisas. Então, beleza, agora eu tô botando muito da minha energia em construir, mas imagina quando eu chegar nesse ponto em que eu posso colocar muito da minha energia pra, tipo, sei lá, ter repertório intelectual, digamos assim. Então, tipo, estudar pra caramba e, tipo, nutrir a minha cabeça com muita coisa bacana. Tipo, eu já busco isso hoje, mas vai ter um momento da minha vida em que eu vou me dedicar pra caramba nisso, sabe? Que outras coisas, outros aspectos que eu preciso estruturar antes já vão estar estruturados. E eu vou poder me dedicar a full pra desenvolver habilidades que eu quero desenvolver e pra desenvolver coisas, né, que eu quero desenvolver. E aí eu fico pensando em quem que eu vou ser depois disso, sabe? Tipo, eu vou ter estruturado o que eu busco agora, eu vou ter estruturado outras camadas. E eu penso, meu, quanto mais tu envelhece, mais coisas tu construiu dentro de ti e fora de ti também. E dá pra te ter uma perspectiva muito legal sobre a vida, sobre a velhice, sobre várias coisas. Portanto, deixa esse vídeo aqui como um convite para que vocês busquem uma perspectiva diferente, sabe? Ah, tô me sentindo velho, tô sentindo. Tá, por que que tô se sentindo velho? Porra, não tem nem 30 anos, sabe? Tipo, tua vida tá começando. Então reflete sobre isso e aceita que a vida, ela é vida real e isso é maravilhoso. Gente, é incrível que a vida real seja vida real e não, tipo, sei lá, a vida da internet, sabe? Como eu disse, aquela questão da doença, na internet tem muitas doenças que a vida real cura. E quando a gente enxerga a vida como essa longa trajetória de, tipo, construir
coisa pra caramba, gente, é tão legal, mas tão legal e, tipo, isso dá um gás tão grande, assim. Eu já comentei em um vídeo que inclusive acho que tá arquivado, mas sobre um sonho que eu tive que eu morri e, nossa, eu senti um alívio tão grande de morrer e eu tenho quase certeza que se eu morrer eu vou sentir esse alívio, mas ao mesmo tempo eu sinto um gás tão grande pra estar viva e pra fazer coisas com a minha vida, sabe. Eu sinto que cada dia que passa eu tô mais aberta, eu tô mais desbloqueada, eu tô mais, assim e eu fico pensando: "Meu, se em poucos anos, tipo, tudo isso já aconteceu comigo, imagina a longo prazo. Imagina o quão incrível eu posso me tornar quando a gente colocar o fator tempo nessa equação." Eu acho que a reflexão, a filosofia, o pensar e tudo mais, curam muitos dos nossos problemas. Então, enfim. De novo, eu sugiro que com esse vídeo vocês parem para refletir e para repensar a vida de vocês de uma outra maneira. E façam isso que eu falei, buscam referências mais velhas, tipo, procurem pessoas que vocês admiram, que não seriam essas pessoas que vocês admiram se elas fossem mais novinhas. Procurem essa referência do idoso que não é tipo um velhote lá que tá falando de terraplanismo, tá ligado? E sim uma pessoa que traz essa sabedoria que vem com a idade. E tenham essa admiração não só pela velhice, mas por todas as fases da vida, porque os 30 anos têm uma coisa muito especial, os 40 anos têm uma coisa muito especial, os 50 anos têm algo de muito especial, assim como todas as outras idades. Então basta olhar, basta enxergar, basta olhar com carinho, sabe? E procurem essas referências. Quando vocês encontrarem, eu duvido que vocês vão admirar tanto assim a juventude. Hoje, tipo, não é como se eu desprezasse, sei lá, ser novo, sabe? Mas eu me rodeio de pessoas de 40, 50 anos que, tipo, eu tenho certeza que elas olham para as pessoas de 20 anos e, tipo, elas não vão sentir, não vão admirar, porque elas, na equação delas, o fator tempo foi algo que foi enriquecedor, sabe. Não é aquela pessoa que teve uma vida de merda, que não construiu nada a vida toda e o tempo, tipo, só piora a situação. Por quê? Porque a pessoa não cresce, não evolui. Não, o que não falta é gente de, tipo, 50 anos que fala nossa, tipo, a pessoa quer uma pessoa da idade ou até mais velha, tipo, não quer nem saber de novinho. Só que também existem essas pessoas que, sei lá, tá com 50 anos e fica procurando mulher de 20. Por quê? Porque tá procurando algo que é externo, algo que é superficial, sabe. Então evitem essas referências mais superficiais. Eu sei que existem coisas pra se admirar nessas pessoas, eu mesma admirei muitas pessoas dessas superficiais por muito tempo, né, e eu continuo admirando, acompanhando, admirando, assim, o que elas têm a oferecer, mas hoje em dia eu percebo que o tempo ele não agrega, ele não soma, ele parece que subtrai. O tempo ele tá levando tudo que essas pessoas tinham a oferecer, sabe. Enquanto outras pessoas, o tempo ele traz tudo que elas precisam pra construir coisas ainda maiores e melhores. E nossa, gente, como é importante ter esse tipo de referência. Busquem por essas pessoas, busquem consumir conteúdos e enfim, e ficarem imersos nesse universo de pessoas mais velhas. Porque vale muito a pena e com certeza vai acabar com esse sentimento assim de ai, nossa, eu tô muito velha, ai, porque é horrível envelhecer e tererê. Lógico que esse é um vídeo pra pessoas que estão nessa posição de abertura, de quererem não sentir mais essa dor, né? Porque às vezes a dor incomoda, mas, tipo, não bastante pra te não querer sentir ela. Então, quem realmente quer parar de sentir que tá velho demais, que tá ficando pra trás e tudo mais, essas são as dicas que eu dou e eu espero que possa beneficiar alguém. Por hoje é isso, beijos e até o próximo vídeo.